Fala, meus amigos! Ou melhor, ouçam, meus amigos. Eu tenho boas coisas para dizer para vocês, apesar de serem bastante assustadoras para alguns. E eu queria logo de cara tranquilizar cada pessoa que está ouvindo que o que eu digo aqui é fruto de uma experiência que eu tive e que muitos outros, mas muitos outros, também tiveram. Percepções que muitas vezes o condicionamento religioso não permite que você enxergue. Então eu quero falar sobre a igreja oficial, a criação da igreja oficial e a criação da religião cristã. Porque você tem três opções para seguir Jesus Cristo. Você pode seguir Jesus Cristo segundo as convicções da Igreja Católica, ou seja, o que a cúpula e a instituição Igreja Católica acredita ser a forma de você seguir a Cristo, é o que você repete, ou seja, essa é uma forma. Você vai seguir a Cristo segundo a Igreja Católica. Uma igreja oficial e institucional. Uma igreja criada por Constantino. Você pode também seguir a Cristo por uma igreja, através de uma igreja evangélica. Não importa se pentecostal, neopentecostal, sem denominação. Sendo igreja evangélica, você vai seguir de acordo com os ensinos daquele local. Ele é como um pacote. Por isso que as pessoas hoje estou discordando, eu vou mudar de igreja, e muda para outra igreja, vai para outra igreja, também não concordei com isso, vai para outra. E às vezes acontece. Isso é muito comum, pessoas mudarem de igreja, e tem uns que não. Então, para mim está ótimo. Não importa. Essa é a segunda forma de você seguir Jesus, de acordo com o fundador da igreja que você frequenta. E a terceira forma é diretamente com ele. Diretamente com ele significa não há nenhum intermediário, nenhuma pessoa para chegar e ser o seu tutor, ser aquele que te carrega pela mão o tempo todo. É claro que eu não estou falando que isso não é importante nos primeiros momentos em que você começa a seguir como discípulo, porque até Jesus disse: fazei discípulos ensinando a eles a guardar as coisas que eu tenho dito a vocês. Então, ensinar alguém a andar com Cristo é algo do discípulo. O discípulo faz discípulos. E os discípulos não são seus discípulos, são dele. Você é apenas um instrumento dele para deixá-lo pronto a caminhar sozinho, diretamente com Deus. A maturidade e a idade adulta espiritual, ela existe para que você não precise de homem algum como guia. Então vamos lá. Como surgiu a igreja? A igreja oficial, uma igreja que tornou Jesus Cristo o centro da religião. Ou seja, Jesus não fundou religião, mas Constantino, o imperador Constantino, fundou o cristianismo. E aí, quando ele fundou o cristianismo, porque ele achou maravilhoso, que coisa bacana, ele era um seguidor de Mitra, e o deus Sol, e ele começou a pensar num formato para fazer a nova religião acontecer ali no Império Romano, já que ele iria instituir como religião oficial. Já não teria mais aquele monte de deuses que os romanos tinham. Aí quem seria perseguido seriam os que mantivessem as suas crenças naqueles deuses. Já não mais os que eram ditos, chamados de discípulos, que aí começaram a ser chamados de cristãos, no sentido de que seguiam a religião oficial de Roma, o cristianismo da igreja fundada por Constantino, a igreja católica. Constantino precisou organizar, e ele, obviamente, instituiu uma liderança religiosa, uma liderança eclesiástica. Essa liderança eclesiástica se reuniu para pegar todos os textos, cartas, evangelhos. Evangelhos são livros que contam a história de Jesus, suas palavras, seus atos.
todos os escritos que eles tinham ao longo daqueles 350 anos, em média, de perseguição dos cristãos, eles tinham recolhido. O Império Romano recolheu. Então eles começaram a fazer uma reunião para ver quais seriam os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, esse grupo, instituído por um homem, um imperador inclusive que de convertido tinha nada, por quê? Porque ele continuou sendo um violento, sanguinário, ele continuou sendo, só que dessa vez ele usava como seu argumento que ele estava fazendo aquilo em prol da verdade de Jesus Cristo. Então ele fundou a igreja e ali estava um grupo chamado de concílio, reunido para decidir que livros seriam santos, inspirados e os que não seriam. E assim eles fizeram. E chegaram aos 27 livros que formaram o cânon do Novo Testamento. 4 evangelhos e o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse. Então primeira coisa que vocês precisam pensar é isso. Eu preciso ter fé de que Deus queria complementar as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras, elas foram cumpridas em Cristo. A lei e as Escrituras. E ele até disse que o amor que nós tivéssemos uns pelos outros, a Deus acima de tudo e a uns aos outros, isso fazia com que nós cumpríssemos a lei e os profetas. Ou seja, o Velho Testamento todo. O Novo Testamento foi criado pela religião oficial. Foi compilado pela religião oficial. Esse livro acabou se tornando a regra do cristão. Ou seja, ser um discípulo segundo a igreja oficial, a igreja católica ou universal, que católica significa universal, não a do Macedo, mas a igreja do Constantino. Então, a partir dali, quem fosse cristão, católico, apostólico romano, deveria seguir aquele livro inteiro, aquelas escrituras novas, aqueles 27 livros, e tomá-los como palavras inspiradas por Deus por inteiro. Então você tem 3 formas de seguir a Jesus Cristo. 2 oficiais e uma não religiosa, não oficial, e que eu acredito seja a forma correta de se seguir a Jesus Cristo. A primeira é segundo a Igreja Católica, que fundou a religião cristã, e dali, mais tarde, com o advento dos protestantes, surgiram as igrejas evangélicas. Depois das pentecostais evangélicas, neopentecostais evangélicas e vários tipos de igrejas evangélicas. Cada uma segue de uma forma. E a terceira forma é diretamente com Deus. Isso significa que essa pessoa, que hoje começa a perceber e ter a consciência do Evangelho, consciência de Cristo como aquele que faz com que ela se aproxime de Deus, essa pessoa não precisa ser discipulada, ou seja, receber ensinamento? Claro que não. Jesus disse aos discípulos que eles fizessem discípulos. E as igrejas se reuniam naquele tempo, mas elas se reuniam como um conjunto de discípulos reunidos. E havia, quando um novo discípulo chegava, outros ensinavam a eles, não de uma doutrina de homens, estavam ensinando basicamente o amor uns pelos outros, em forma de orar uns pelos outros. Quando você ora por alguém, você está doando o seu tempo para aquela pessoa. Isso é um ato de amor. Quando você tem uma atitude de separar um tempo para ficar orando, falando com Deus, porque orar é falar com Deus, e você está conversando, isso tudo é para o seu bem. Então era isso que acontecia. A igreja, lá antes de Constantino, ela era vista pela sociedade com bons olhos. Eles gostavam. O dedinho era de curtir.
hoje nós vemos o dedinho de não curtir. Por que isso aconteceu? Porque virou uma religião. Ou melhor, viraram algumas religiões. Todas colocando Jesus Cristo no centro. E, obviamente, junto vem Deus Pai e o Espírito Santo. A questão aqui é justamente essa. Você e eu somos chamados a acreditar que Deus inspirou também Constantino, que foi inspirado a escolher aquela liderança, que escolheu os 27 livros para que torná-los a nova escritura, o Novo Testamento, para que você e eu seguíssemos como o judeu seguia o Velho Testamento? Não! Não! Nenhum de nós tem nenhum indício, nem por palavras de Jesus, nem por profecias do Velho Testamento, de que nós teríamos uma nova escritura. Uma nova escritura para seguir como se fosse a nova tábua da lei. Mas é exatamente isso que faz quando você, segue a Cristo como católico. Agora, dentro da Igreja Católica, existem discípulos, ou seja, pessoas que já entenderam que para seguir a Cristo, elas não precisam entrar no pacote da igreja. Eles não batem de frente, não fazem nada, mas eles vivem no dia a dia o Evangelho. Existe pessoa assim no meio dos católicos? Existem católicos assim. Porque estão lá dentro, uma questão particular deles. Particular. Existem alguns motivos, eu não quero desdobrar isso, porque senão vira um vídeo enorme. Existe a forma de seguir a Cristo segundo o pacote da igreja local que você frequenta. A sua igreja local pode ser parte de uma denominação maior, que engloba. Mas na verdade é todo o mesmo tipo de pacote. Uma denominação pode ter várias igrejas espalhadas pelo mundo todo. Mas o pacote delas é o pacote do entendimento do fundador. O fundador da Igreja Batista, ele determinou as interpretações dos textos, inclusive usando o Novo Testamento. Aliás, é o uso do Novo Testamento que causa essa diferença de igreja para igreja, de discordância para discordância, porque o texto está ali, mas as formas de interpretação ficam uma bagunça só. Infelizmente, isso daí é visto como a palavra de Deus e você anda nela conforme o judeu andava na lei. Você diz que não anda na lei mais, mas você anda conforme as palavras de Paulo. Você segue o que Paulo diz como sendo algo do Espírito Santo. E quando alguma coisa que você lê lá fica esquisito, bate estranho dentro de você, você espanta da sua mente. Por quê? Porque você tem medo das consequências do que você foi ensinado dentro da sua caixinha local. Eu vou ficar nesse vídeo por aqui deixando você refletir se você gostaria de prosseguir seguindo Jesus Cristo de acordo com a caixinha da denominação e da religião que você segue, ou você poderia seguir Jesus Cristo sem caixinha, você e ele, um formato que é absolutamente dele para você, de acordo com a vontade dele para você. Como é que você quer seguir Jesus Cristo? Com liberdade, com responsabilidade, debaixo de uma graça que nós não merecemos, ou debaixo de um pacote pré-determinado para você crer? Então, eu deixo aqui essa reflexão. E volto já no próximo vídeo para a gente continuar, ok? Um beijo e a gente se vê.